Um salve, salve para você que nos acompanha. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Escalavelmente. E hoje nós vamos falar sobre como entregar transformação mesmo com o orçamento apertado. Eu sou o Bruno Meutec e eu tenho o prazer e a honra de estar com Sam Jolen aqui para batermos esse papo incrível. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso podcast Escalavelmente. E eu trouxe um monte de perguntas aqui para você, Bruno, porque o pessoal traz essa dúvida o tempo todo. Que legal, vocês têm transformações, vocês falam sobre isso, vocês estão aí nos Estados Unidos, tem um monte de tecnologia, acesso a coisas incríveis que as grandes empresas estão trazendo, estão implantando. Mas como trazer isso para nossa realidade, já que o meu orçamento tá apertado, o pessoal fala sempre que o recursos humanos é o departamento mais importante da empresa, porque lida com os talentos humanos, mas na hora de liberar o budget, na hora de liberar a verba para transformação, às vezes não é tudo isso, né? Então Sim. hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão requisitado, tão polêmico. Sem dúvida. Nós também queremos dar recados importantes aqui para o pessoal. Você que está assistindo, ouvindo esse podcast, saiba que estamos nas principais redes sociais. Você pode nos assistir na íntegra, aonde? No YouTube. Então, todo esse episódio está no YouTube disponível. Você também pode ouvir e assistir no Spotify e nos principais agregadores de podcasts aí. E é uma honra você que está assistindo a gente. Nos siga, se inscreva, deixe o seu like, mostre que você está gostando disso tudo, deixe suas perguntas no YouTube, porque teremos o maior prazer do mundo em poder responder isso tudo. Muito bom. E Sam, não sei se você sabe, mas nós estamos num momento propício para o assunto. Geralmente, as empresas chegam ali em setembro, outubro, é o momento que as empresas fazem o orçamento para o próximo ano. Então, nós estamos no momento oportuno para falar sobre orçamento. Deu que o seu orçamento não tá lá aquelas coisas. Tem solução? Tem como? Então, a primeira pergunta que eu trago aqui para você é o seguinte, Bruno. O que é a transformação que o RH pode gerar para uma empresa? Boa. Ô Sam, eu acho que nós temos aí algumas, mas eu vou na principal. Eu acho que o RH hoje, no momento que a gente vive, ele tem o poder de transformar a empresa para ela se manter competitiva no mercado. Então é uma transformação profunda que causa um impacto em gerações. Uau, Então é o que você disse, é um dos departamentos ou o departamento mais importante. E hoje, com tudo isso que a gente já ouviu falar de tecnologia, tem o poder de manter a empresa relevante no mercado. Interessante isso, tá? E, assim, o que significa essa transformação no final das contas? Como que ela pode ser entregue, pode ser feita dentro de uma empresa? A gente está falando de uma aqui, como é gerar mais resultado com menos orçamento. Então, como que eu escalo os resultados, a margem, o conhecimento, como que eu deixo isso disponível? Porque no final das contas, Sam, não é o RH que causa transformação. São Tá. as pessoas. Hum, Então, o meu papel como RH é impactar o máximo de pessoas possíveis, é criar um ambiente que as pessoas possam causar as mini transformações e isso gera uma transformação na empresa. interessante. Eu gosto muito de uma frase do Maurício Benvenuti, um amigo meu, e ele diz assim, ó: nós não construímos uma empresa, nós construímos um time e o time constrói a empresa. Hum, Então, esse é o maior poder do RH. Não é ele que vai transformar, não é uma área. Mas essa área tem o poder de criar condições das outras áreas causarem transformações. Esse é no meu ponto de vista, a principal arma do RH.
Legal. E como que o RH ele implanta isso? Ele pode implantar isso para que as pessoas consigam fazer essa transformação, para que essa equipe, esse time seja construído? Qual que é efetivamente ali a maneira que o RH entrega Eu acho isso? que o elemento chave se chama educação. Interessante. Educação é o elemento chave. De novo, eu não vou fazer sozinho. Eu tenho que criar um ambiente. Obviamente, então tem toda uma questão de cultura, mas a cultura também, através da educação, eu consigo transformar e eu consigo amplificar o que é cultura, consigo ensinar os elementos mais importantes culturais. Uhum. Então, eu acho que a educação ela tem esse poder de reforçar aquilo que é importante para a empresa e de trazer novos conhecimentos capazes de transformar realidades. Legal. E qual que é a diferença entre educação, entre cultura e entre treinamento? Eu acho que o principal, assim, o principal ponto se chama resultado. Eu gosto muito da frase de uma outra pessoa que é uma referência para mim, que é o Conrado Scholohauer. Uhum. E ele diz, né, quando a gente fala educação, né, o processo educacional, ele fala que o aprendizado é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. Caramba, essa daí tem que É, escrever, tá? tá? Aprendizado é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. Quer dizer, se a pessoa ela recebeu educação, ela consegue mensurar isso de uma forma porque ela tem um resultado melhor para algo. Isso. É isso. Isso é poderosíssimo. Então, eu acho que esse é o caminho da educação, né? E esse processo educacional, diferente de algo que você só vai treinar e a pessoa vai aprender por repetição. Uhum. Quando a gente fala de transformação, ou inovação ou qualquer coisa que exija que a pessoa receba um conteúdo, observe no ambiente dela como que ela pode aplicar, ela aplica e aquilo gera um resultado, esse é o poder da educação. Não vai ser igual para todo mundo. Não é o mesmo resultado para o poder da educação eu recebo um conhecimento, esse conhecimento ele pode até ser linear, mas cada pessoa vai transformar aquilo em práticas de acordo com a realidade dela. E aquilo vai gerar um resultado, vai ser um resultado diferente para cada pessoa. É como se fosse, sabe, mãe e pais de 3, 4 filhos, cada um tem um resultado diferente, mesmo tendo, Os mesmos teoricamente, pais, né? a mesma fonte de conhecimento. É por conta disso. As pessoas nascem, talvez, em momentos e épocas diferentes. Ela recebe o mesmo input, só que o ambiente que ela está inserido faz ela processar aquele input de um outro jeito e gera um resultado, um output totalmente diferente. Uhum. Então, essa é a beleza do processo de educação, né? De aprendizagem. E eu acho que essa é a grande diferença do que é treinamento e aprendizagem. É quando você coloca realmente em prática, de acordo com a sua realidade, e aquilo vai gerar um novo output. Interessante isso, hein? E quais são as vantagens para a empresa para ela investir em educação, para ela começar a colocar energia nisso? Pensa que isso é o que vai fazer a empresa se manter competitiva no mercado. Uhum. Então, eu tenho um monte de tecnologia nova, eu tenho um monte de habilidade nova que os meus colaboradores precisam aprender. Tá. Então, haja visto Prompt Engineer, que nós já falamos em algum momento por aí. É uma habilidade que está em alta hoje e que eu preciso fazer o quê? Na verdade, o que Que é é aquela isso? habilidade da pessoa fazer, saber perguntar as perguntas Isso, certas. é isso, Sam. No final das contas, o que é isso? É um nome bonito para a pessoa ter senso crítico. Uhum. Para ela aprender a fazer perguntas certas, para ela aprender a contextualizar. Então, imagina que a educação vai ensinar tudo isso para as pessoas que estão lá. Talvez, para a nova geração, isso já venha meio que já está inserido na cultura. Mas uma empresa não é feita só de nova geração, ela tem as gerações anteriores. E essa geração anterior vai ter que lidar com essas novas gerações e vai ter que lidar com todo esse tipo de tecnologia. Imagina a complexidade disso.
Então, a educação, ela tem esse poder de fechar esses gaps e fazer com que todo mundo fale uma mesma língua ou tenha uma prática não igual, mas que seja ao menos nivelado. Quer dizer, então, a educação faz com que as pessoas fiquem com uma cultura da empresa mais alinhada? É isso Tem aí. essa relação? Com certeza. Com certeza, a educação, ela é mola propulsora de aspectos culturais. Sem Interessante. dúvida. E então eu poderia dizer que a educação faz com que a equipe, os colaboradores fiquem mais inteligentes? Dá para resumir também isso assim? Dá pra resumir, dá pra resumir. Eu acho que o que é inteligência? Né? Então, pô, é a capacidade que a pessoa, é o QI, é um número. Uhum. É um número que vai indicar se a pessoa é inteligente. Pra mim, uma pessoa inteligente, ela não tem só conhecimento, mas ela tem emoção também, tem o quociente emocional aí. E é uma pessoa que resolve problema. É uma pessoa que sabe resolver problema. Uhum. Então, ela vai aprender, ela não necessariamente é aquela área de atuação dela, não necessariamente é o que ela se formou pra fazer, mas ela é uma boa resolvedora de problema. Então, ela vai atrás do conhecimento, pega esse conhecimento, coloca em prática e gera um output diferente. Então, sem dúvida, o processo educacional pode fazer as pessoas ficarem mais inteligentes. E, para mim, inteligência é você resolver bem problemas. E Bruno, tem algum efeito colateral de eu investir na educação dos colaboradores, investir na educação da equipe? Isso pode gerar algum resultado além do esperado? Para a empresa, sim, Sam. Eu acho que, pensando socialmente, não tem efeito colateral porque eu tô ali desenvolvendo as pessoas, tô contribuindo com as pessoas, com as famílias e tudo mais. Mas para a empresa, Uhum. pensa que eu vou investir, é o dinheiro da empresa, eu vou investir. Quem garante que essa pessoa vai ficar comigo por X tempo? Tá. Então, é um efeito colateral e é o que impede muita gente de liberar mais orçamento para as ações. Tá. Quem garante que eu vou fazer isso daqui e as pessoas vão ficar? E aí eu trago um dado interessante. Você tem uma ideia de qual é o tempo de retenção dos profissionais que trabalham nas Big Techs no Vale do Silício? Não faço a menor ideia. Chuta em tempo de anos. Em termos de anos, sei É. lá, 5 anos. Nós estamos falando de profissionais altamente qualificados Tá. que trabalham nas maiores empresas do mundo e que a maioria das pessoas querem e que pagam muito bem. E que, querendo ou não, deve ter sido o sonho dessa pessoa Isso, trabalhar, sei lá, no Google, Isso, na Apple, na Amazon, por aí isso, vai. É isso. 2,5. 2,5 anos. Anos. É o máximo, é o tempo médio de retenção de um profissional lá no Vale do Silício, Caramba, nessas Big Tech. quer dizer, essa empresa que é o top do mercado, que talvez seja o sonho do profissional, que é o máximo de status, às vezes, que alguém pode ter. Isso aí. Ela consegue pegar um funcionário, e, em média, ela só fica 2 anos e meio isso com esse aí. funcionário? Caramba. Aí a pergunta que é, então, com base nisso, então não preciso desenvolver as pessoas? Não preciso treinar as pessoas? Qual que é a mentalidade? Aqui tá o segredo, Sam. Qual que é a mentalidade dessas empresas? E eu aprendi isso nas minhas idas lá, eu tenho ido constantemente. Então, qual que é a mentalidade? Tá bom, eu não tô... Obviamente, quanto mais a pessoa que contribuir ficar, é melhor. E essas grandes empresas têm políticas de retenção, benefícios, inimagináveis, Tipo o assim. quê, assim? Você já viu alguma coisa bem diferente, assim? Não muito diferente das nossas, das práticas das empresas do Brasil, mas imagina que são empresas que têm os melhores talentos, que têm um orçamento Incrível. inimaginável, entendeu? Não tem limites, então... Se a gente tá reclamando aqui que o orçamento às vezes não tá bom, lá o orçamento é tudo, né? Então, assim, tem dinheiro pra investir e eles investem bem. Em termos de ação, não são ações, tipo, tão diferentes, mas são empresas que... Imagina você, com X anos de casa, você receber ações
como da Meta, ações da Apple, tal, e você tem uma política de partnership de empresas assim que tendem a crescer sempre, e sua aposentadoria tá feita, né? Isso é Então, interessante. né? Então eu acho que esse é o ponto principal. Só que qual que é a mentalidade dessas pessoas? Eu não deixo de investir em desenvolvimento. Por quê? Eu quero que aqueles 2 anos e meio daquela pessoa, um exemplo, tá? Aqueles 2 anos e meio da pessoa sejam tão produtivos que eleve o patamar da empresa, Então, eu tô preocupado, obviamente, eu quero reter, mas o que eu mais quero é que naquele tempo que a pessoa esteja, ela contribua significativamente para o negócio. Uhum. Para isso acontecer, eu continuo investindo em educação. Google, por exemplo, só como fator, como exemplo, 20% do tempo útil dos colaboradores no Google é dedicado, informação pública, se você quiser, você pode pesquisar, é dedicado a desenvolver, a educação. Então, olha como o tema é importante, 20% do tempo de uma semana de cada colaborador do Google tem que ser dedicado a aprender uma nova habilidade, aprender uma nova técnica, a educação. Caramba. Então, eles querem que a pessoa desenvolva o máximo possível para que nesse processo educacional de receber conhecimento, aplicar e gerar um output, que esse processo a pessoa agregue muito para a empresa e para os colegas. E isso, obviamente, eleva o patamar da empresa de formas grandes e tem um impacto gigantesco. E ao mesmo tempo, o funcionário ele passa a ser mais desejado, talvez, pelo mercado, Sim, ou ele isso. passa a se sentir mais seguro, Sim, conhecendo mais coisas. E existe uma chance também dele deles poder ir sair. embora, É que isso talvez aí. seja o medo que muitos têm, né? É isso aí. Mas eu vou deixar de desenvolver por causa disso? Não. Porque o que eu quero no final é o resultado que aquele processo vai gerar. Tá. Então, eu não deixo de desenvolver, mesmo com esse medo. Tem algumas dicas pra... Isso que eu ia te perguntar. Como que o nosso povo do RH pode fazer para reverter isso, para segurar por mais tempo, para fazer com que esse talento que está crescendo, que promete muito, continue dentro da Boa. empresa, continue rendendo? Tem alguma estratégia Tem. boa? Ou para reverter, caso essa pessoa vá embora? Eu não vou entrar no mérito de retenção e de práticas de retenção de talento. Uhum. Eu vou entrar no mérito de você não depender da pessoa. Tá. Então, por quê? Porque por mais que você tenha orçamento e tenha práticas, que você seja a empresa, tenha GPTW, que é melhores empresas para se trabalhar, que seja um ambiente legal, isso não garante que a pessoa vai ficar. Então, o que eu tenho que fazer, né, como RH, pensando que, beleza, eu vou ter algumas práticas, quem ficar bem, mas e quem não ficar? Uhum. Como que eu posso extrair? Aí a gente tem uma área, vamos dizer assim, ou um tema de estudo que se chama gestão do conhecimento. Que é, como que eu extraio o conhecimento que está na cabeça dessa pessoa, de novo, conhecimento e as práticas dessa pessoa, e transformo isso em algo replicável. Aí a gente volta para o nosso tema aqui de escalavelmente. Isso se chama gestão do conhecimento. Como que eu não dependo da pessoa fazendo uma boa gestão do conhecimento? Que aí eu não fico com medo da pessoa sair, porque eu sei que, obviamente, tenho receio, tal, eu não quero que a pessoa saia, mas se ela sair, todo esse processo de desenvolvimento e resultado, Não tá na mão só de um, né? exato, não tá só na cabeça da pessoa. Tá. Então, esse é um processo. Como fazer, como reverter? Fazendo gestão de conhecimento. É porque, de repente, a empresa ela deixa de ser tão refém Isso. de uma única pessoa, né? É Até isso. porque uma empresa não pode parar. Isso. Porque, imagina, você entra no lugar, sei lá, você entra no McDonald's, fala assim, eu queria um lanche. Fala, hoje não podemos, porque o chapeiro, só ele sabia a receita, ele não veio hoje. Não, isso não existe em grandes empresas. É isso. É isso aí. Isso é o processo de gestão de conhecimento. Que incrível isso. E, assim,
Como que as pessoas dentro dos RHs podem começar a fazer treinamento, a focar em educação, em gestão do conhecimento, mesmo com um orçamento apertado? Porque isso, assim, é legal, é lindo, as grandes empresas fazem, mas às vezes a realidade, a verba é mais curta do que se imaginaria, do que o Google deve ter, por exemplo. Sim, sem Então, dúvida. como que a empresa pode começar a fazer isso? O que Boa. existe É, de opção? hoje eu acho que eu vou dar alguns. Eu vou dar três aplicativos, assim, de bandeja Uhum. para quem quer produzir conteúdo Ó, hein? Aí online, sim, hein? tá? Mas assim, Sam, na minha percepção, educação online, o processo de educação online é a chave. Educação online é a chave para Online. reduzir custo e ter Isso, resultado. exatamente. E aí as pessoas ficam, não, Bruno, mas no Brasil, você sabe, a gente é muito, né? Nós temos uma. O povo gosta de abraçar, Isso, de estar exato, perto. exato. E aí entra o processo do que a gente chama, que é a ciência que está por trás da educação do adulto, que é a andragogia. Uhum. Então, o que eu sempre digo, Sam, você não substitui a interação humana pela digital. Você não substitui. Não é uma substituição, é Isso. um acréscimo. Na verdade, é você otimizar e extrair o máximo de cada elemento. O que na prática Até porque eu acontece? ia falar, porque eu já vi muito disso, né? Ah, a gente não faz online, que o pessoal não segue, não assiste, só fica fingindo. Tem isso, e aí tem todo um processo, mas eu acho que você não precisa substituir. Tá. Você utiliza o online para escalar conhecimentos que são comuns. Tá. E você usa o presencial para fazer o quê? Interação humana. Uma coisa não substitui a outra. Ah, não tem interação, tem lá as salas do Zoom e tal, mas não é igual. Sim, não é igual e não vai ser igual. Mas se eu consigo pegar a teoria, você vai numa aula, por exemplo, 8 horas de aula. Uma boa parte dessa aula é base teórica, é contexto teórico. Uhum. Por que você não coloca isso num formato bem desenhado, né? Numa experiência digital pensando no aprendizado do adulto? Por que você não faz isso? Coloca esse conteúdo nessa trilha digital. Tá. E aí você coloca as pessoas presenciais, por exemplo, para um fórum de dúvida, para um fórum de práticas. O que daquilo lá eu aplico e que dá resultado? E aí você gera um compartilhamento entre as pessoas. Entendi. Então não é só fazer um zoom lá, não. Tem toda uma estratégia. Isso, tem toda uma estratégia e uma ciência que dá base para isso. Uhum. Então, só que qual que é a beleza disso daqui, Sam? Que a parte online você replica. Vou dar um exemplo. Imagine uma empresa grande que tem o desafio de todo ano forma ou as pessoas que são muito boas operacionais ganham um cargo de supervisão, de liderança. Tá. E a pessoa ganhou o cargo de liderança porque ela era muito boa operacionalmente. Só que ela não foi preparada para liderança. Às vezes não faz. Às vezes você perde um ótimo executor Isso. é por Mas causa porque disso. você não forma, muitas vezes. Então, essa formação é algo constante. Tá. Todo ano precisa geralmente acontecer, porque todo ano você vai formar uma leva nova de líderes. Pô, tem competências básicas de liderança que existiam antes e vão existir agora, e na minha percepção vão ser mais demandadas ainda com o advento da tecnologia, que você pode replicar. Como é que dá feedback? Como é que você faz uma comunicação não violenta? São métodos que, se você tiver isso numa trilha, numa jornada online, você consegue replicar todo ano. Opa! Você não precisa contratar um profissional, Isso. ficar ali com a pessoa, com o grupo. Isso. Entendi. E aí, poxa, eu pego o próprio RH para organizar salas presenciais de discussão. Trago alguém, algum executivo ou uma executiva de alguma área para fazer aquele fórum de discussão de compartilhamento de case. Interessante. Opa, olha o quanto eu reduzi de orçamento. Talvez no primeiro ano não seja uma redução significativa, mas quando eu penso a médio prazo, a quantidade de turma que eu vou rodar, opa, isso tem uma redução
significativo. E eu consegui trazer o mesmo nível, às vezes, de qualidade, Isso. com um custo bem menor isso de aí. implantação. É Interessante isso. Então, esse é o método que a gente utiliza pensando em educação online. Aí, pensando em Bruno, não tenho nada de orçamento, mas eu preciso começar a fazer. Minha dica é, vai para tecnologia e já existem aplicativos de inteligência artificial, assim, fenomenais que te ajudam a fazer. Eu separei 3 aqui, tá? Posso falar ou você tem mais uma pergunta? Não, pode mandar, por Tá. favor. O, O povo deve estar ansioso por isso. o primeiro, Sam, se chama Oasis. Oasis. O que o Oasis faz? Como que o povo acha isso na internet? Oasis. Oasis. O-A-S-I-S. Igual a banda, Oasis. tá bom. Oasis AI. E ele é um aplicativo para gerar scripts. Hum, O que você faz? Olha que maravilha. Você pega ali e você pede pra pessoa, me grava um áudio aí desse processo ou do conteúdo que você faz. Me grava um áudio aí, vamos reter esse conteúdo. A pessoa grava um áudio, você sobe no Oasis. E o Oasis te ajuda a fazer um script de um vídeo. ele transcreve tudo que foi dito em texto. Num formato, não é um aplicativo de transcrever áudio, é um aplicativo de criar scripts. Então ele vai transcrever um áudio num formato e utilizando palavras em formato de script. Para você poder fazer o quê? Aí você vai no Synthesia, depois eu escrevo SYNTHESIA. Vou até pedir pro pessoal colocar até na descrição do vídeo, no Isso. YouTube, no Spotify. Vai na descrição que a gente vai botar escrito É. pra vocês verem os endereços. O que faz? Isso daí é um aplicativo de criar vídeo com avatar humano, todo 100% baseado em AI. Esse daí é aquele que você bota um Isso. homem, uma mulher, um modelo que você Isso. escolhe e a pessoa parece que ela tá Isso. apresentando. Ou seja, de um áudio você já tem um roteiro de um vídeo. Você sobe esse roteiro no Synthesia, você já tem um vídeo de treinamento. E você nem precisou contratar ator, apresentador. Não precisou nem contratar o meu tech pra fazer isso. Tô dando, de... Tá moleza É. isso, hein? Pelo amor de Deus. Aí eu quero dar uma incrementada nisso. Porque geralmente nesse processo você tem no final algumas questões para saber se a pessoa aprendeu ou se aquele conhecimento foi importante para ela. Você tem o Geniali. O Geniali é um aplicativo que você vai conseguir fazer quizzes mais interativos, até estudos de caso mais simples, com avatares em 2D, maravilhoso. Uhum. Então você pode criar quizzes ali que vai engajar mais a pessoa Mas se você tiver e for curioso ou curiosa, você pode ir pro Opus. Tá. Opus, O-P-U-S. O Opus é um aplicativo, é uma inteligência artificial para criar games em 3D. Então você pode dar o contexto e o roteiro, o script que foi criado lá anteriormente pelo Oasis, Caramba. imputa no Opus, e o Opus pode te gerar um game 3D baseado naquele contexto. Então, vamos fazer uma simulação para ver se eu entendi isso aqui. E aí a gente vai passando pelas ferramentas. Então, imagina que eu quero treinar, sei lá, um atendente de telemarketing. É isso aí. Uma coisa básica, entre aspas, né? E aí eu tenho uma atendente que é muito bom, muito boa, é acima da média. Isso aí. Vou falar, ó, fulano, senta aqui e me explica como que você faz para ser tão bom. Como que você faz? Como você começa? E faça uma entrevistinha, é isso? É isso aí. Aí eu gravo o áudio dessa pessoa, subo no Oasis. Não, sobe no... sobe no Oasis, ele vai... Aí eu anotei tudo daqui. Aí no Oasis, ele vai meio que vai pegar esse daí e magicamente ele vai criar um script de como que essa pessoa faz. Isso aí. Aí eu posso ir lá no Synthesia e eu jogo esse script, escolho a carinha de alguém e... A voz obviamente tudo isso deve Sim. ter alguma taxa, né? Sim. Que você deve pagar alguma coisa. E aí ele vai montar um treinamento ali de X tempo. Sim, uma videoaula. Uma videoaula, tá. Aí eu sento os novos telemarketers
E aí eu boto ali com essa videoaula, vão assistir ali apresentado, e eles tecnicamente vão ter um conhecimento. Aí eu posso vir e jogar no Geniali ou no Opus um quiz para saber o que as pessoas absorveram daquilo. É isso aí. Tá criado um treinamento Caralho. baseado em AI, em ferramentas. Todas elas têm versão gratuita. Uhum. Obviamente, você tem um limite, mas tem a versão gratuita, você pode testar. E aí, é uma taxa, não é gigante, mas é uma taxa ali por mês que você vai pagar. E que, se fizer sentido, imagina uma empresa que tem muitos conteúdos a serem Constantes, produzidos, vale a pena. Então, você consegue gerar resultado com um orçamento reduzido. Quer dizer, isso é tipo uma versão miniatura do que hoje a Homeatec faz. Isso, é. Obviamente, uma versão incrível Sim. profissional. Sim. Só que você pode ver, dá para encaixar isso no orçamento. É isso aí. E de repente você começa a ter um resultado melhor, dá para você levar isso pro seu chefe, pro seu supervisor, pro diretor, sei lá para quem, pro dono da empresa, falar isso assim, aí. olha, fizemos aqui com um pouquinho de dinheirinho, a gente teve esse resultado bacana. Sim. Imagina se a gente puder É contratar isso aí. uma empresa igual a Homeatec, ou se a gente puder fazer XYZ com um Sim. mega orçamento. E É isso aí aí. a chance é que dá para aumentar isso. Sem dúvida. Eu acho que o nosso principal, quando a gente fala disso, Sam, qual que é a principal o diferencial não tá no recurso. Porque no recurso a gente tem. E a inteligência artificial vai trazer muito recurso educacional. Então, vai cada vez melhorar mais inteligência artificial para vídeo. Uhum. Vai cada vez melhorar mais inteligência artificial para áudio. Então, o nosso foco não é no recurso em si. Por isso que a gente não tem medo de compartilhar. O nosso foco é no processo educacional. Uhum. Então, quais são os objetivos que a empresa tem? Qual é o perfil do público? E aí, com base em 13 anos de experiência de diversas empresas, a gente sugere quais são esses recursos para atingir o resultado. Então, o nosso maior diferencial não está no recurso. O recurso está aí. É só uma ferramenta, né? Vai virar commodity. Uhum. O nosso maior diferencial está no processo educacional do adulto. Que legal isso. É isso aí. E onde que você vê, Bruno, que as empresas mais erram nessa parte de treinar, de educação das equipes? Eu acho que cultura é o principal ponto. Nós ainda temos, infelizmente, Sam, muitos líderes que não enxergam treinamento como uma parte do dia do colaborador. Uhum. Ou tem que fazer antes ou depois do trabalho, ou no horário do almoço, ou no final de semana. Porque se fizer no horário do trabalho, tá comendo tempo de trabalho, de Tipo, produção. o machado tem que ficar batendo e não pode afiar. Isso, exatamente. Então, eu acho que, na minha percepção, esse é o principal ponto. É cultura. São os líderes de cada área, são os líderes comprarem, entenderem de verdade a importância e o impacto que a educação pode trazer para o próprio departamento, para as próprias pessoas. Então, hoje é o principal ponto, na minha opinião, que é o maior desafio. Interessante isso, hein? É. Bruno, esse papo foi incrível, eu achei maravilhoso. Eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou. Inclusive, se você tá gostando do Escalavelmente, se você tá gostando desses papos, de tudo que a gente tá trazendo aqui, se você já anotou as dicas de hoje loucamente, o que a gente pede em troca? Nada. A única coisa é que você pode deixar um like aqui nesse vídeo no YouTube, pode deixar um gostei, sei lá o que se deixa no Spotify ou no agregador de podcast. Deixa aí, se inscreva, liga o sininho, faz a coisa toda para você ficar por dentro, não perder nenhum novo episódio, porque pode ter a informação que estava faltando para você fazer uma revolução aí no seu departamento, para você isso aí. atingir resultados incríveis. Então, valeu. Valeu. Obrigado. Tamo junto, bora